Bem-vindos ao nosso programa Coração Cristão. Neste nosso encontro do dia de hoje, vamos nos preparar para esse momento tão importante que está chegando nas nossas vidas. Vamos nos preparar para o Natal, para a vinda de Jesus nas nossas vidas, né? E esse momento durante o ano é sempre um momento maravilhoso, né? Todas as casas, as ruas das nossas cidades se enchem de enfeites, se enchem de luzes. Por quê? Eu gosto de interpretar lá no sentido original, de todas essas cores, de todas essas luzes, né, com as quais se enfeitam as nossas cidades. Não é simplesmente um motivo comercial. Nasceu com o objetivo de transmitir que realmente é uma grande festa. Por quê? Porque alguém importante está vindo, alguém importante nós estamos celebrando. É o Natal, é a vinda de Jesus, é o nascimento de alguém que traz luz para esse mundo. Que maravilhoso esse tempo de Natal, no qual nós nos compadecemos também, no qual nós ajudamos os mais necessitados, nos quais nós vivemos mais em família. Por quê? Porque é a presença de Deus que faz que todos nós sejamos um pouco mais humanos, que faz que todos nós sejamos um pouco mais cristãos, né? E para tentar preparar ainda melhor esse momento tão importante, a vinda de Jesus nos nossos corações, vamos pegar lá no Antigo Testamento as profecias messiânicas assim chamadas. Ou seja, vamos tentar entender como o Antigo Testamento nos relata maravilhas da preparação para a vinda desse Messias, né? Profundizando, entrando nessas palavras que o Antigo Testamento já vinha dizendo muitos e muitos séculos antes da vinda de Jesus, também nós podemos nos beneficiar para entender um pouco mais quem é essa pessoa que está vindo na tua vida e na minha vida, na vida de cada um de nós. E eu gostaria de analisar com vocês hoje a passagem do livro de Isaías, lá no capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. Vamos ler juntos esses versículos, vamos tentar compreender um pouco mais, guiados pelo Espírito Santo, para entender, para compreender quem é essa pessoa tão maravilhosa que tem que vir, que está vindo nas nossas vidas. No capítulo 9 começa assim: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam as sombras da morte, uma luz resplandeceu. Multiplicaste sua alegria, redobraste sua felicidade. Adiante de ti vão felizes como na alegria da colheita, alegres como se repartissem conquistas de guerra, pois a canga que lhes pesava o pescoço, a vara que lhes batia nos ombros, o chicote dos capatazes, tudo quebraste, como naquele dia de Madiã. Toda a bota que mancha com barulho e a farda que suja de sangue vão para a fogueira, alimento das chamas. E aqui vem o versículo mais importante, o versículo central, o coração da profecia messiânica. O versículo 5, que diz assim: pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para o crescimento do seu domínio e para a paz não há limites. Sentado no trono com o poder real de Davi, fortalece e firma esse poder. Com a prática do direito e da justiça, a partir de agora e para sempre. O amor apaixonado do Senhor dos Exércitos pelo seu povo é que há de fazer tudo isto. Que maravilhoso esse texto que nós acabamos de ler do profeta Isaías. Vamos tentar ir penetrando, vamos tentar mergulhar de cabeça, né, nesse texto para ir compreendendo a cada uma das suas partes e assim trazer no nosso coração, na nossa mente, a riqueza que o profeta Isaías nos transmite
por meio dessas palavras. Uma leitura rápida, a gente poderia passar realmente desapercebido todos os elementos que contém essa profecia, que contém esses versículos, mas que são realmente muitos e muito ricos, maravilhosos, densos. Em primeiro lugar, qual é o contexto? Como nasce, esse texto, essa profecia? Nós conhecemos bem como o livro do profeta Isaías é um livro muito complexo. É um livro que não é somente de um autor, É um livro que foi composto por vários autores e por vários períodos históricos. Essa primeira parte, do capítulo 1 ao 38, nós sabemos, porém, que é do mesmo autor, do original Isaías, que viveu lá, no ano 700 antes de Cristo, 7 séculos antes do nascimento de Jesus, e ele já estava pré-anunciando essas palavras que Deus estava inspirando no seu coração. O momento que vive esse primeiro Isaías, como é chamado, não é para nada um momento fácil. Quando o povo de Israel escutou aquele primeiro versículo que diz o povo que andava na escuridão, era realmente uma coisa que eles estavam sentindo na própria pele, Isaías, quando ele começa a profetizar, era o último ano do profeta Osias. Ele vai profetizar por 40 anos. Não seguidos, porque ele teve que se afastar muitas vezes. Ele profetizou naquele último ano, o seu primeiro ano, último ano do profeta Osias, e depois, logo após um ano, veio o rei Acaz, que dominou no reino de Judá, que era o reino ao qual pertencia o profeta Isaías. E o que acontece com Acaz? Ele anuncia a Acaz as diferentes palavras do Senhor. E uma das palavras era realmente essa, que ele tivesse confiança em Deus. Por quê? Porque começariam diferentes problemas de ataques dos reinos que estavam ao lado do reino de Judá. O povo de Israel tinha sido dividido em 2 reinos. O reino do sul era o reino de Jerusalém e o reino do norte era o reino de Judá, do qual o rei Acaz era o rei e governante. E nessa região profetizava o profeta Isaías. Começam então problemas, sobretudo com a colonização assíria, que estava bem próximo deles. E o que vai fazer o profeta Isaías nesse momento aqui, no qual ele escreve esse capítulo 9? Ele vai anunciar ao rei Acaz que não se preocupe, que ele confie em Deus, que a confiança dele não tem que ser feita pelos cálculos humanos, mas sobretudo por se lançar nas mãos e confiar nas palavras de Deus. Mas o rei Acaz tem dificuldade, ele não quer acreditar, ele não quer aceitar aquilo. E então vem uma proposta dos reis de Damasco e de Jerusalém de se aliarem contra um possível ataque da população assíria. O rei Acaz não quer fazer caso, ele não quer se aliar, ele não quer dar o braço a torcer. Mas o que acontece? Começam os problemas. Então ele vai com o rei assírio, e então se submete a ele por meio de tratados. Só que o que vai acontecer é que cada vez mais vai ser subjugado. E o povo começa a sentir essa opressão desse povo estrangeiro. Para um judeu não era uma coisa qualquer, a pressão de um povo estrangeiro. Por quê? Porque Deus tinha prometido aquela terra, Deus tinha prometido a paz, Deus tinha prometido que dali em diante eles não iam ter mais problemas. Então a leitura que eles faziam desses problemas era que a bênção de Deus já não estava sobre eles. Alguma coisa tinha acontecido, algum problema, alguma caída, algum pecado do povo de Israel tinha feito que se afastasse dele as bênçãos de Deus, a mão de Deus. E, portanto, aquela opressão vinha por isso. Poderia ser também culpa do rei, e por isso o povo estava realmente agoniado, angustiado. E é isso que o profeta Isaías vai anunciar a esse rei. O povo de Israel que estava escutando essa profecia estava passando realmente por um problema grande de opressão. Eles estavam passando por um momento de escuridão. Eles estavam passando por um momento de muita dificuldade. Eles não tinham mais liberdade. Eles tinham que trabalhar para
pagar a opressão estrangeira que estava dominando sobre eles. Eles não tinham a liberdade de fazer aquilo que eles quisessem. Eles não tinham um projeto de vida. Por quê? Porque eles não podiam ser donos de si mesmos. Essa era a opressão, essa era a escuridão, essas eram as trevas que dominavam sobre o povo de Israel. E diante disso, Isaías diz, nós estamos caminhando nessa treva, mas o nosso povo viu uma grande luz, né? A gente continua habitando nas sombras, porém uma luz resplandeceu. Segunda parte do versículo 1. O que significa isso? Que significado tinha? O que eles entendiam com essas palavras? Justamente essa profecia quer anunciar que uma nova vida está nascendo. Quer anunciar que uma nova geração está vindo. O profeta Isaías aqui fazendo o anúncio desse jeito, de alguma forma ele volta lá no comecinho, ele volta lá nas origens. Nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós lemos essa mesma estrutura, né? Quando Deus desce sobre a terra, ele encontra o caos, ele encontra as trevas. E o que é a primeira coisa que Deus faz? Ele diz, faça-se a luz e a luz se fez. Né? A primeira coisa que Deus faz é destruir essa escuridade, é destruir essas trevas, é destruir esse caos que existe, trazendo a sua luz. Que importante é isso nas nossas vidas. O mundo de hoje, talvez, tantas vezes também caminha nessa escuridão. Nossas vidas, às vezes, também está caracterizada por essas trevas, né? Por essa noite, por essa sombra que cobre. E nós precisamos que Deus haja de novo, que Deus atue nas nossas vidas, que Deus traga essa luz que nós precisamos no nosso caminhar. Que importante é realmente isso nas nossas vidas, né? E depois, os próximos versículos, os versículos 2º, 3º e 4º, vão anunciar todos os frutos, porque ele começa a dizer que vão ser multiplicadas as alegrias, a felicidade vai ser redobrada, né? Aquelas opressões que tinha, como a canga que lhes pesava no pescoço, a vara sobre os ombros, que quer dizer a escravidão, que quer dizer a opressão, tudo aquilo vai se terminar. Por quê? Por quê vai terminar tudo isso? Por que já não vai ter mais escuridade? Por que já não vai ter mais opressão? Por que já não vai ter mais essa escravidão? Porque vai nascer um menino. No nosso mundo de hoje, quantas e quantas escravidões a gente presencia, né? Por falta dessa luz. Porque ainda não nasceu esse menino nesses corações. A gente presencia tantas escravidões, tantas escuridade de pessoas que não têm nem sequer o básico para viver, de pessoas que são maltratadas, de pessoas que não têm o que comer. E tudo isso muitas vezes por tantos e tantos interesses pessoais, que quantas e quantas escravidões ainda presenciamos, infelizmente, no mundo de hoje. Mas não acaba aí. Quantas vezes também nas nossas vidas, perto da nossa casa, talvez dentro de nós mesmos, nós sentimos também essa mesma escuridão, nós sentimos essa mesma escravidão. Escravidão às nossas próprias paixões, escravidões a tantos e tantos ídolos, né? Que infelizmente nós começamos a adorar. Por quê? Porque ainda não nasceu para nós esse menino. Por isso é tão importante o Natal, por isso é tão importante a vinda de Jesus. Esse menino tem que nascer nas nossas vidas, esse menino tem que nascer nos corações de todos e cada um de nós. E depois vem um momento maravilhoso, vem o coração desses versículos, vem o coração desse livro, vem o coração de todas as profecias messiânicas, vem o coração, podemos dizer, do Antigo Testamento. É o versículo 5 desse capítulo 9. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. É interessante porque não diz nem a data em que nasceu ou que vai nascer, não diz o nome desse menino, não dá grandes detalhes. Por quê? Porque é ainda uma mensagem profética, é ainda uma preparação. Mesmo que o profeta usa um verbo no passado,
no pretérito, né? No pretérito perfeito. Por que ele está usando o verbo assim, nesse tempo? Sendo que ainda falta tanto tempo para vir, sendo que ainda esse neném, esse bebê tem que nascer, esse menino tem que vir ainda. Mas ele diz que já nasceu. Por que ele usa o verbo assim? Porque ele diz que essas bênçãos já viram nas nossas vidas. Porque para Deus não tem tempo. Para Deus não existe um antes e um depois. Para Deus não existe um passado, um presente e um futuro. Quando Deus quer, Deus já atua, né? Não existe essa separação, Deus é perfeito. Por isso, você também pode confiar em Deus. A promessa de Deus se realiza. É mais, ela já se realizou. Você já foi abençoado. Você já teve realizado na sua vida esse presente que Deus quer te dar. Deus não espera um antes ou um depois. Deus atua já. Deus já está atuando na tua vida. E nos diz desse menino que nasce. O verbo nascer é um verbo muito humano. O verbo usado pelo profeta é um verbo daquilo da experiência humana. Todos os seres humanos nascem, crescem, se desenvolvem e morrem para depois chegar à vida eterna. Que bonito que esse menino que vai nascer, ele está dizendo que faz parte da natureza humana. Talvez o povo de Israel, nesse momento, ainda não compreendia todo o significado dessas palavras. Talvez eles pensavam quase com certeza num membro da dinastia de Davi, porque Deus tinha prometido nos diferentes profetas que aquele que iria liberar seria algum descendente do rei Davi. Talvez eles pensariam isso, né? E por isso o verbo nascer é um verbo humano. Mas nós cristãos que conhecemos a Jesus, sabemos que o significado é muito maior. Sabemos que Deus, por meio dessa profecia, nos anuncia que Deus mesmo decidiu tomar a forma do homem. Deus mesmo decidiu se encarnar. Deus mesmo decidiu nascer, fazer-se pequenino, fazer-se um menino, fazer-se um bebê, tomar todas as nossas características humanas. Portanto, esse versículo, essa primeira parte do versículo 5, anuncia também isso. Que difícil é tantas vezes para nós entender como pode o mesmo Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo que existe, que é infinito, que é enorme, que se pode conter numa pequena criatura, num pequeno recém-nascido. É um mistério de Deus, é um mistério do amor de Deus. Por quê? Deus quis fazer-se homem, não só porque Ele quis que nós nos sentíssemos identificados com Ele, porque Ele também padeceu, porque Ele também sofreu, porque Ele também teve que se esforçar, porque Jesus sabe, porque Ele sentiu na sua própria carne, porque Ele teve carne. Jesus sabe o que significa uma dor, Jesus sabe o que significa um choro, Jesus sabe o que significa um abraço, Jesus sabe o que significa um sorriso, Jesus sabe tudo aquilo que tu sente. Por quê? Porque Ele se fez homem também. Na segunda parte nos diz, um filho nos foi dado, né? Um filho. E aqui também, olhem que bonito o significado. Porque aqui o profeta, sem dúvida, sem mesmo ele se percatar, sem dúvida, sem ele mesmo saber, mas o que ele está transmitindo é uma palavra de Deus, ele está anunciando essas duas dimensões, essas duas naturezas da pessoa de Jesus, desse menino que veio nas nossas vidas. Ele vai nascer, ele toma a condição humana, mas ele também é um filho que nos foi dado. Filho de quem? Filho com maiúscula. O Filho de Deus que nos foi dado, ou seja, a sua condição divina. Por quê? Porque quem é filho de Deus é Deus mesmo, é da mesma natureza de Deus. Por isso também nós dizemos que somos filhos adotivos de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus nos fez, mas nós não somos da mesma natureza de Deus, nós não somos deuses, nós somos criaturas, somos filhos adotivos de Deus. Que maravilhoso! Temos um Deus conosco que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse Jesus que caminhou sobre as águas, né? Deus, um milagre patente, mas que ao mesmo tempo também dormiu na barca, né? Esse Jesus que diante dos seus amigos, sobretudo naquele momento tão triste da perda de Lázaro, chorou, sentiu dor pela perda de um amigo, de uma pessoa querida na sua vida, mas depois
ressuscitou Lázaro do túmulo. Né? É esse Deus maravilhoso que é homem e ao mesmo tempo Deus, que tem essa característica de nos compreender, né, na nossa humanidade, mas que ao mesmo tempo transcende com a sua divindade. Que maravilhoso! E depois continua com os quatro, assim chamados quatro epítetos de Deus, quatro características de Deus. Diz, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. A gente lê rápido e talvez nem entende. Cada uma dessas características tem um significado profundíssimo. Em primeiro lugar, para um judeu, para um israelita, dizer seu nome tem já um significado. Por quê? Porque o nome não era dado por acaso, não era eu quero chamar ele desse jeito, mas aquilo que a pessoa era, dessa forma era chamada. Ou seja, o nome expressava a essência, a identidade, aquilo que aquela pessoa era. E, portanto, quando nós dizemos que seu nome quer dizer que ele é realmente um maravilhoso conselheiro. Não somente é chamado maravilhoso, mas ele é realmente um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte, etc. Vamos analisando então, vamos conhecer um pouco mais o que significa cada um desses quatro epítetos que nós temos aqui na nossa frente. Nessa segunda, terceira parte já do versículo 5 do profeta Isaías. Maravilhoso conselheiro. O que significa maravilhoso? Maravilhoso quer dizer que vai mais além das nossas expectativas. Ele vai mais além de qualquer coisa que nós podemos imaginar. E por isso a gente diz que é maravilhoso, é admirável, né? É enorme. E o que significa conselheiro? Lembramos que nós estamos falando no âmbito de governo, nós estamos falando no âmbito civil que vive o profeta Isaías. Ele está falando de governadores, ele está falando num momento difícil, no qual tem uma opressão. Ele está falando que vai ter alguém que vai liderar esse povo de Israel, que é um maravilhoso conselheiro. Quem é o conselheiro? O conselheiro é aquele que sabe dizer a palavra justa, é aquele que analisa, é aquele que sabe aquilo que mais precisa. Então, quando nós dizemos que é um maravilhoso conselheiro, quer dizer que nós sabemos que aquilo que ele planeja vai ser realizado. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Nós sabemos que as decisões que ele faça serão decisões importantes, decisões que realmente serão realizadas. Por isso, na tua vida, lembre-se sempre, Deus é um maravilhoso conselheiro. Ou seja, Deus é alguém que planeja, é alguém que tem projetos na tua vida e que ele realiza de uma forma maravilhosa. Deus está já te abençoando. Deus está já cumprindo as tuas promessas. Deus está sendo já maravilhoso na tua vida. Peça para Deus conselho. Peça para Deus que te ajude a seguir esse projeto, que te ajude a seguir esse caminho que Deus vai fazendo na tua vida. Depois diz Deus forte. O profeta Isaías aqui, ele ousou dizer grandes palavras. Por quê? Porque nenhum rei foi jamais chamado em Israel Deus. Nenhum profeta foi jamais chamado em Israel Deus. Portanto, aqui fica bem claro, e o povo de Israel, nesse momento, quando eles escutaram essa parte aqui, quando eles chegaram nessa parte aqui, eles entenderam perfeitamente que já não podia ser um descendente natural da dinastia do rei Davi, mas que o profeta estava falando de outra pessoa. Ele estava falando realmente daquele Messias que ia vir. Por quê? Porque Deus é somente Deus, o Deus único, o único Deus de Israel. O que significa dizer que Deus é forte? Realmente, o texto hebraico original diz Deus potente. Em hebraico se diz Eu Gabar. E o que significa potente? Significa que tem poder, que poderá, que conseguirá vencer todas as batalhas. Eles estavam sendo dominados e precisavam de alguém que vencesse a batalha para eles terem novamente a liberdade, para eles terem novamente a casa para eles. Então, esse Deus potente, esse Deus forte é Deus que realmente pode vencer as batalhas.
nas nossas vidas, quanto nós precisamos de confiança que Deus pode vencer todas as nossas batalhas. Deus pode vencer todas e cada uma das batalhas que cada dia nós afrontamos nas nossas vidas. Pai para sempre. O que significa? Que maravilhoso dizer Pai. Em primeiro lugar, temos que dizer que quando um hebreu escutava a palavra Pai, ele identificava sempre com o Senhor, com a divindade, com Deus. Por quê? Porque era assim como era chamado Deus. Era também chamado de Pai, com letra maiúscula, né? E então Jesus, quando ele fala a oração, por exemplo, do Pai Nosso, ele nos está dizendo que nos dirijamos a esse Pai, que é Pai de todos, que é Deus de todos. A diferença de Jesus é que ele diz a palavra em hebraico Abba, que quer dizer papaizinho, com esse carinho, com essa confiança, né, de um filho pequeno que se dirige a esse Deus. Jesus nos transmite um Deus que é muito próximo, um Deus que é muito querido, um Deus que é também, ao mesmo tempo, muito humano, por assim dizer, porque nós projetamos essa experiência de Deus Pai também, né, dos nossos pais aqui da terra com Deus que é Pai. Um pai é aquele que educa, um pai é aquele que protege, um pai é aquele que faz a gente caminhar, um pai é aquele que dá segurança, né, para o filho. E quando nós dizemos ou quando o profeta falou que esse Deus será para sempre, será pai para sempre, quer dizer que ele será pai assim para toda a eternidade. Esse para sempre quer dizer sem limite de tempo, né? Sem fim. Então, esse pai, esse Deus, esse menino que vai nascer na vida deles, vai ser um pai que vai proteger eles para sempre, que vai dar segurança para eles para sempre, que vai guiar eles, que vai ensinar eles sempre. Que maravilhoso esse Deus que está vindo na vida desse povo, que está vindo também na tua vida, na nossa vida. E o último dos epítetos é Príncipe da Paz. Príncipe, sabemos bem pela origem da palavra, significa o primeiro. Não é somente o filho de um rei, mas é também o primeiro, o primordial, aquele que lidera, aquele que vai à frente, né? E assim, no povo de Israel tinha o príncipe civil, né, que era o rei, o governante. Tinha também os príncipes das diferentes comunidades, que eram aqueles que governavam as diferentes comunidades. Tinha o príncipe religioso, etc. Quando nós dizemos paz, essa palavra é importantíssima na Bíblia. Por quê? E também pensemos, lembremos o contexto no qual estamos analisando e no qual está falando Isaías ao seu povo. Quanto eles precisavam de paz diante daquelas dominações, quanto eles precisavam de paz diante daquelas opressões. E aqui quando fala que esse príncipe é um príncipe de paz, paz na Bíblia quer dizer bem-estar, quer dizer segurança também, quer dizer estar bem, viver bem. Quando Isaías diz que esse menino vai ser um príncipe de paz, quer dizer que esse menino vai trazer esse bem-estar de novo para o povo de Israel. E é a mesma coisa que Jesus quer trazer nas nossas vidas. Jesus quer trazer essa paz no teu coração. Jesus quer trazer esse bem-estar dentro da tua vida, dentro da tua casa, na tua existência. Viram como é um texto tão rico? Um texto que agora, aprofundizando um pouco mais, entendendo e conhecendo um pouco mais, nós podemos realmente, né, tirar tantas e tantas lições, tantos e tantos ensinamentos. Né? Aquela situação difícil, aquela situação de trevas, aquela situação escura, na qual irrompeu aquela luz, na qual entrou aquela luz. Por quê? Porque nasceu esse menino, porque veio esse conselheiro admirável, porque veio esse Pai para sempre, porque veio esse Deus forte, esse Eu-Gabar, porque veio esse Príncipe da Paz. E também nós, no mundo de hoje, nas nossas próprias vidas, tantas e tantas vezes passamos por momentos também assim, difíceis, de escuridão, de opressão, né? E precisamos que venha esse Deus trazer paz, precisamos que venha esse Deus trazer luz, precisamos que venha esse Deus dar conselho, precisamos que venha esse Deus
para ganhar tantas e tantas batalhas nas nossas vidas. Rezemos com amor e com confiança esse Eu Gabar. Diga muitas vezes na sua oração: Eu Gabar, eu creio em Ti. Eu Gabar, Tu és um Deus potente. Tu podes transformar essa situação na minha vida. Por quê? Porque Tu és Eu Gabar. Tu és um Deus forte, Tu és um Deus potente. Eu creio que Tu és potente. Eu creio que Tu podes tudo. Eu creio que Tu vai transformar essa situação na minha vida. E, como conclusão, também lembremos sempre, Deus pode mudar todas as circunstâncias. Deus pode transformar essas trevas em luz. Deus pode transformar neste Natal, com a sua vinda, a tua vinda. Deus pode fazer essa reviravolta na tua vida. Deus pode trazer luz ali onde tu já não consegue mais enxergar. Deus pode trazer luz aonde tantas vezes há tantas e tantas agonias. Deus pode trazer luz para fazer brilhar ainda mais a nossa vida e a nossa existência. Deus pode mudar as circunstâncias. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. Esse menino realmente vai nascer. Já nasceu, diz aqui, né? Um menino nasceu para nós, nos foi dado, já está, Deus já deu para nós. Deus já deu esse presente para nós. Podemos confiar realmente nisso. E se é assim, nós podemos também esperar. Se sabemos que Deus vai mudar as circunstâncias, se sabemos que Deus é fiel às suas promessas, nós podemos então colocar a nossa esperança em Deus. Quantas vezes, né, nós precisamos ter essa âncora firme, nós precisamos ter essa rocha na qual nós podemos nos afirmar para ter um motivo de esperança. Aí está. Deus é o motivo da nossa esperança. E por último também podemos dizer que se é assim, o que Deus nos convida agora é a pregar, a anunciar esse Deus maravilhoso que veio nas nossas vidas. Esperemos que essa reflexão, esse conhecimento, né, das profecias messiânicas, sobretudo ali no coração do profeta Isaías, no coração desse profeta messiânico, possa trazer muitas e muitas luzes nas nossas vidas, possa trazer, né, um novo sentido, possa trazer novas e novas cores, possa trazer novas e novas sintonias, possa trazer muita paz ao teu coração, possa trazer muita força, o Eu Gabar, possa trazer muitos conselhos e possa trazer também um grande bem-estar que provém da presença de Deus na sua vida. Esses são os meus desejos. Esses são os meus desejos para ti, de um feliz Natal, de um feliz nascimento de Jesus, de um nascimento que vai mudar a sua vida, de um nascimento que vai fortalecer a sua vida, de um nascimento que vai fazer que a sua vida seja ainda melhor daquilo que ela já é. Deixe espaço para que esse Deus poderoso nasça verdadeiramente no teu coração. Para você, para a sua família, para todos os seus seres queridos, muitas bênçãos e um Feliz Natal. Muito obrigado e até a próxima!